administrativo da Caixa de Assistência, vai ser o chefe de gabinete dela lá no STJ. Convidou e foram aceitos os convites, pelo que eu soube, a nossa querida Cíntia vai ser assessora dela lá. Nosso querido Leonardo, esse não veio nem na última sessão dele, já foi embora mesmo. Também vai ser assessor lá. Cristo Bino, nossa ex-conselheira, hoje presidente da Comissão de Proteção, Combate à Violência Doméstica, também vai ser assessora lá. Mais alguém? Esqueci. E a Tairane, nossa ex-conselheira, também vai ser assessora lá da nossa ministra. Muito sucesso para você lá, viu, Cíntia? E aí de você se... O Nilton vai te procurar se por um acaso você não receber advogados. Pode. Cíntia, eu só não posso deixar passar esse momento que, para além da pessoa incrível que você é e da amizade que a gente tem, eu acho que merece um reconhecimento público da nossa casa pelo trabalho que você fez nesses últimos anos e pelo quanto você trouxe luz num tema que às vezes era tão desprestigiado, de inclusão, de humanidade, de empatia, o quanto você nos ensinou. E eu tenho certeza que essa chegada sua no STJ vai trazer muito sucesso profissional para você, muito conhecimento, vai ser uma experiência incrível. Mas, com certeza, a nossa casa vai sentir muito a sua falta, e principalmente a falta que vai fazer a sua coragem e a sua competência. Então, eu não podia deixar de fazer esse registro, que eu tenho certeza que é compartilhado por todos aqui. Vou falar rápido, presidente, que eu agradeci ao presidente, mandei mensagem para ele e disse que eu estava muito grata pela oportunidade que ele sempre deu para a pauta, né, essa gestão, a nossa gestão passada, essa gestão, por todas as vezes que eu fui atacada de forma brutal e ele me defendeu, e essa gestão nós nos defendemos. Às vezes que eu fui puxada a orelha também, reconheço e voltei para o meu lugar. E aprendi demais, vou sentir muita falta, já estou sentindo falta, e vim hoje só porque eu precisava vir, porque eu já estou sentindo falta. Não pedi meu licenciamento, ainda tenho mas farei isso hoje ainda, espero que você despache bem rápido, porque eu preciso tomar posse. Obrigada, presidente, obrigada, Raquel, te amo, obrigada por tudo. A gente que agradece, Cíntia, e pode continuar fazendo parte das comissões como membro consultor. Seja muito bem-vinda. E fora os processos éticos, venha participar com a gente aqui das sessões também. Então, doutor Alexander Rosas Ramos, o senhor nos ouve? Pelo visto, não. Doutor Alexander, nos ouve? Estão me ouvindo? Nós não ouvimos o senhor. Senhores, boa noite. Senhores, boa noite. Boa noite, agora nós nos ouvimos. O senhor nos ouve bem? Estão me ouvindo? Sim, o senhor nos ouve bem? Eu não estou vendo a imagem de vocês, só está aparecendo a minha imagem para mim mesmo. O senhor aparece bem para nós, nós ouvimos o senhor. Vamos lá, meu nome é Alexandre. Está aqui meu documento. Só peço desculpa aos senhores que eu estou no ambiente público e não está dando para me ouvir bem os senhores. Aí é com o senhor, é algum problema no seu computador, porque nós lhe ouvimos bem e lhe enxergamos bem. Eu posso já iniciar a minha fala dentro dos 15 minutos? Não, ainda não, porque pelo nosso regimento interno, o voto do relator não entendi. Primeiro, e aí depois o senhor vai ter o seu tempo de manifestação. Então mas o senhor está nos ouvindo?
Eu posso passar a palavra para o relator, doutor Alexander? Para a relatora, aliás. O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu vou passar a palavra à doutora Clarita, relatora do caso, e aí, após o voto dela, o senhor vai ter o seu tempo de sustentação, ok? Ok. Então, Clarita, a palavra é sua. Boas-vindas ao nosso conselheiro federal, Dutra, que ontem, na festa da nossa ministra, pagou um mico junto comigo, tentando cantar no palco. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, Clarita, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas, me ouvem bem? Sim, né? Trata-se de recurso do senhor Alexander Rosas Ramos. Clarita, desculpa. Está longe, está baixo, imagino que lá deva estar mais baixo ainda. Oi? Melhorou? Melhorou, né? Opa, tem que ser assim. Trata-se de recurso do senhor Alexander Rosas Ramos contra a decisão de arquivamento da representação por infradisciplinar apresentada por ele em 10 de julho de 2018 contra os advogados Antonieta Paulina Bulbol CM da Costa, André Silva da Mata, Osias Rodrigues de Oliveira e Wilson Neto, alegando os fundamentos do artigo 32, caput, incisos 3, 9, 14, 17, 24 do Estatuto da Advocacia. Segundo o recorrente, os 4 advogados teriam cometido graves erros quanto à prestação de serviços jurídicos nos autos do processo indenizatório número 2013-08100884666, tramitado na Vara Civil do Paranoá, no qual o recorrido figura no polo passivo por ter apertado e sufocado um recém-nascido por ao menos 3 vezes no ano de 98, Lucas Alexander Alves Maciel, filho da ex-companheira do recorrente, Zumeris Santana Alves Maciel. Consta da sentença condenatória de 26 de fevereiro de 2018 da lavra do juiz de direito substituto José Rodrigues de Chaveiro Filho, que em março de 98, Lucas teria sofrido parada cardiorrespiratória, quadro convulsivo e lesões na face, crânio e tórax, além de hipertensão intracraniana, razões pelas quais foi internado na UTI pediátrica do HMIB, e a partir do que teria ficado com diversas sequelas, como hemorragia de retina e vítreo, por compressão torácica e lesão cerebral, atrasos neurológicos e psíquicos. Que desde os primeiros atendimentos médicos, a equipe hospitalar desconfiou de maus tratos, que o réu teria o costume de abraçar fortemente a criança, ao turno próximo, e que no dia dos fatos, Lucas passou mal cerca de 10 minutos após ter sido abraçado com força pelo mesmo. Contra a doutora Antonieta Paulina Bulbol CM da Costa alega, em apertada síntese, erros por imperícia supostamente cometidos no âmbito do processo. Contra André Silva da Mata, obstrução de justiça, alegando anexar supostas provas de conversas pela plataforma WhatsApp ao processo, prints e atas notariais. Tal obstrução, alega o requerente, trata-se por aliciamento entre aspas, do advogado por desafetos dele, oficiais da Agência Brasileira de Inteligência, que, aspas, tem como os quadrilhos de policiais, juízes e promotores que forem filtrados através da máfia dos concursos, fazendo e desfazendo o que eles querem. Matam, absolvem quem querem, do jeito que querem, de forma inclusive a influenciar todo o cenário político do país. Folha 6. Contra o doutor Osias Rodrigues de Oliveira e doutor Omar Hussein M. Neto, também alega imperícias cometidas e supõe estruturas que fundamentariam a representação. Não entrarão, aspas, não entrarão com os embargos de declaração após a sentença informando o crime de omissão do juiz entre aspas, Fábio Martins de Lima, juntamente com a promotora, entre aspas, Ana Cristina, cometidos em audiência. Nos pedidos, folha 8, alegando o locupletamento ilícito dos advogados no âmbito do processo, pede a investigação disciplinar por parte dessa sessional. Doutora Antonieta Paulina Bulbol CM da Costa, desconstituída como advogada em 29 de julho de 2015 pelo próprio senhor Alexander Rosas Ramos, em sua defesa, alega prescrição, tendo a peça de contestação sido assinada pela advogada na data de 20 de outubro de 2014. Em sua defesa, André Silva da Mata, constituído advogado do Dr. Alexander Rosa Ramos, em 5 de agosto de 2015, requer pedido de suspensão e extinção liminar da representação com 2 fundamentos. Ter orientado a fazer a intimação pessoal das testemunhas, que ele alega não ter
tido, ter notificado por carta com a R essas testemunhas do representante, ter deixado de ser procurador na causa em 17 de julho de 2017 e não ter recebido qualquer honorário da sua parte, razão para a inexistência de locupletamento. Dr. Omar Mohamed Neto, por sua vez, alega ausência de justa causa para representar a inexistência de nexo de causalidade entre os fatos arguídos na representação e os atos praticados pelo advogado do representado. Falta de legitimidade ativa e interesse para representar, pois não era advogado do recorrente, detinha procuração e contrato de honorários advocatícios com o senhor pastor Genivaldo Leal Souza, em relação ao qual anexou prestação de contas e declaração de cumprimento integral do contrato. Só um momento, me perdi aqui. Do contrato e elenca que foi executada a primazia. Ademais disso, anexa excertos de ameaças do recorrente à sua pessoa, folha 1862, e a outras autoridades, aspas, iria matar todos os juízes e promotores envolvidos no caso, folhas 187 e 200, assédio que teria motivado a notificação via e-mail de que o advogado procuraria a delegacia de polícia civil, caso o recorrente não parasse de entrar em contato ou procurá-lo, e justificaria o entrever acontecido em 27 de março de 2018. Teria também motivado o registro de boletim de ocorrência por parte do recorrente com culminância dos assédios. A folha 2011, Obrigado. folha 211, mensagem e-mail da Lavra do recorrente em resposta ao pedido do Dr. Omar Hussein de que não o contatasse por não ser seu advogado, alega o senhor Alexander Ramos que ele não se esquecesse quem o cliente passou teria sido ele. Talvez a razão para o recorrente pensar haver algum de processo. Dr. Osias Rodrigues de Oliveira, solicito o arquivamento por ausência de pressupostos de 47 caput, incisos do Código de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Resolução 2/2015, e as condições de procedibilidade, artigo 73, parágrafo 2º. E vítima o pastor Manuel de Araújo Carvalho e testemunha Nilmar Francisco Lacerda, contratado como motorista autônomo por período de 6 meses, foi dispensado ao se desconfiar de que estaria sendo enganado com alegações constantes e talvez falsas de supostas avarias no veículo dirigido. O recorrente se recusaria a assinar o recibo relativo aos pagamentos efetuados e que desde então teria tido conduta agressiva contra o comunicante. Em carta ao pastor Genivaldo, vice-presidente da Igreja Missão Evangelização do Brasil, justifica sua conduta alegando que as avarias teriam ocorrido em viagem à fazenda onde estaria ocorrendo comércio ilegal de diamantes. Folha 233. Em seu despacho, a relatora de instrução da Secretaria de Instrução do Processo Ético Disciplinar, doutora Luciana Bezerra Turibe Rodrigues, folha 1883, manifesta-se pelo arquivamento da representação contra os 4 advogados. Doutora Antonieta Paulina Bulbol teria prestado o devido atendimento ao cliente nos autos processuais. Doutor André Silva da Mata renunciou o mandato antes de haver audiência de instrução. Doutor Omar Hussein M. Neto não possui vínculo com o recorrente, tendo, por ato ad hoc, acompanhado o doutor Osias Rodrigues de Oliveira à audiência de instrução. Decisão do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina adota integralmente o despacho apresentado pela relatora. Em e-mail datado de 16 de junho deste ano, endereçado ao funcionário da OABDF, Aled Vaz, o recorrente alega que a reclamação também envolve o Dr. Renault Campos Lima, OAB, sem identificação, 5682, até então não mencionado no processo, folha 2101. Em memoriais, folha 2109, dos novos fatos alegados, o recorrente entra em questões da vida privada dos advogados em alegações que não têm nexo causal com o objeto da representação. A folha 2509
a pedido de desmembramento em 5 partes da reclamação. Voto. Após o escrutínio das 2.511 laudas desse processo, não encontrei razões de direito para fazer com que a representação contra os advogados Antonieta Paulina Bulbal CM da Costa, André Silva da Mata, Osias Rodrigues de Oliveira e Omar Hussein prospere. Tampouco é cabível, nos estertores deste processo, não tendo havido oportunizadas as devidas alegações contrárias à suposta conduta do Dr. Renaud Campos Lima e sua defesa, incluí-lo no rosário dos representados. As alegações sobre uma conspiração conjunta e sucessiva para o insucesso do recorrente na sua defesa perante a ação indenizatória são ilações que carecem de provas técnicas e claras. Os advogados que substancialmente atuaram em sua defesa não demonstraram erro em procedendo ou locupletamento ilícito, mas desempenharam seus ofícios de acordo com a contrapartida negociada de forma diligente. A advocacia impõe uma obrigação de meio e não de resultado. Um insucesso no resultado de uma ação não torna perante a Constituição Federal a OAB em uma instância revisora do Poder Judiciário. E o advogado, artigo 32 do Estatuto da Ordem, responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo e culpa, sendo imprescindível a comprovação do mens rea, o elemento subjetivo, o que não foi comprovado por nenhum meio apresentado pelo recorrente. Os inúmeros anexos trazidos ao processo, tentando convencimento do erro da decisão condenatória, não reforçam o argumento sobre o objeto a que se cinge a análise de suposta infração ético-disciplinar, tampouco os igualmente numerosos anexos que tratam da querela vida no âmbito da missão evangélica do Brasil, tendo o Dr. Omar Hussein M. Neto como procurador de um dos pastores, menos ainda as alegações pessoais acerca de conluio de desafetos. Em subsistente se apresentam os recursos para comprovar a infração ético-disciplinar por parte dos advogados, à luz do artigo 34 do Estatuto da Ordem. Fica prejudicado o pedido de desmembramento do feito, por essa razão, indefiro o recurso e voto pelo arquivamento da reclamação. Alexandre, a relatora concluiu o voto e agora a palavra é sua pelo prazo regimental de até 15 minutos. Senhores, boa noite. Meu nome é Alexandre Rosas Ramos. É uma verdadeira vergonha para a OAB Brasil manter em seus quadros advogados que não condiz com as condutas que foi elaborado, que nasceu a OAB através do Estatuto. É uma verdadeira vergonha o Brasil ter o maior índice de advogados do mundo. O lugar que mais tem advogado no mundo é Brasil. Porém, o TED é lotado de reclamação. Lotado. Eu fiz algumas exigências nessa reclamação e eu vou buscar os meus direitos até o Conselho Federal, até as últimas. Uma das exigências que eu fiz para essa relatora, Clarita, é que ela deveria me apresentar o nome dos relatores que passaram as reclamações de uma advogada chamada doutora Antonieta, onde ela tem vários processos contra ela, na justiça, Inclusive, eu citei alguns dos processos que tem contra ela, onde ela se favoreceu através de cliente. Né? Os senhores bem sabem, eu não sou advogado e vou falar do meu jeito. Então eu quero saber quem foi os relatores de 10, de 15, de 20 anos atrás que deixaram essa senhora, essa advogada chamada doutora Antonieta, atuando no mercado brasileiro como advogada, passando para trás clientes, lesando pessoas inocentes. Também eu deixei claro para a doutora Clarita, a relatora, que eu quero me envie também um relatório do doutor Renaud, que é o último advogado que atua por mim, que atua comigo, né? Então tem muita coisa aí que tem que ser questionada por vocês, relatores, por vocês da ordem. Outra situação que eu pedi para ela é que me enviasse o contato dos 103 ou 101 conselheiros, para que todos tomassem conhecimento acerca desse processo. Todos. Ela não me enviou, falou que não pode. Como que não pode?
se todos trabalham numa autarquia federal? Ao meu ver, como cidadão que não estudei para ser advogado, teria o dever e obrigação, a ordem teria o dever e obrigação de colocar o nome de todos os conselheiros no site da ordem, mas não colocaram. Não tem. Então, eu fui lesado por 5 advogados. E está provado. Eu vou citar um erro que um advogado cometeu, que foi o doutor André. Ele cometeu o erro por 5 vezes consecutiva de uma das testemunhas. Foi erros propositais, ou seja, se o oficial de justiça não acha a testemunha não vai se fazer presente à audiência. Se a testemunha não se faz presente à audiência, como é que eu vou provar a minha inocência através de testemunhas? E isso aí a doutora Clarita não relatou. Né? Eu também exigi na petição que, se o relator não tivesse conhecimento técnico para identificar os erros que os advogados cometeram, eu ia processar o próprio relator. O próprio relator eu ia processar. E vou processar. Né? Eu não ouvi, porque eu estava num ambiente com muitos ruídos, não deu para me ouvir o que a doutora Clarita falou. Então, eu vou pedir a cópia dessa audiência, dessa relatora, porque eu vou questionar ela na Justiça Federal. Inclusive, eu pedi para ela, na última reunião que eu tive com ela, eu pedi para ela levar esse assunto para a Polícia Federal. Porque o TED de Brasília está igual ou pior que o TED de São Paulo. Porém, o TED de São Paulo tem um diferencial. A Polícia Federal está prendendo um monte de gente lá. Então, doutores, sem me ocupar mais dessa situação toda, eu não tenho mais nada o que falar. Eu só quero o relatório dela, quero toda essa audiência, porque eu vou levar até as últimas. E vou afirmar de novo, eu quero o nome dos relatores que passaram o processo da doutora Antonieta, porque ela tinha uma ficha extensa aí no TED. Uma ficha extensa. Então eu quero o nome de todos que favoreceram essa advogada. Infelizmente, no Brasil não existe normativas para excluir definitivamente advogados que atuam de forma ilícita, que atuam com imprudência, que atuam com imperícia, que atuam com dolo, que atuam com patrocínio infiel. Infelizmente, nós ainda não temos. Mas eu tenho certeza que vai nascer leis rigorosas, inclusive para enxugar a OAB no Brasil. Porque são esses advogados que estão trabalhando de forma errada, de forma criminosa, que estão sujando o nome da OAB do Brasil. Se vocês abrirem aí o YouTube e o Google, o que vocês mais vê é policiais agredindo advogado. Por quê? Perdeu-se o respeito. Advogado hoje no Brasil não tem mais respeito. Tá bom, doutores? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu não vou usar os 15 minutos, porque eu pedi 15 minutos para cada advogado. Como a doutora Clarita negou os 15 minutos para cada advogado, informando que está nas normativas de vocês, eu não tenho mais o que falar. Né? Eu ia preparar um texto para a minha defesa e não pude, porque não dá. Não dá para me expressar a minha defesa em 15 minutos contra 5 advogados. Então, na verdade, teria que ser 15 minutos para cada advogado. Teria que ser 75 minutos. Então, eu não tenho defesa. Eu não tenho o que falar em 15 minutos. Não tem como abreviar tudo em 15 minutos. Tá certo? Eu fui ameaçado por 2 advogados. Tem provas, está no processo. A doutora Clarita não falou isso. Com testemunha. Eu fui atraído por uma tocaia. E nessa tocaia, eu ia ser morto por 3 cidadãos. 2 advogados, um que é lutador de jiu-jitsu, que é o doutor Mar, e o outro que é professor de jiu-jitsu. Quer dizer, se houvesse uma briga ali, eles iam me estrangular. Eles iam me dar o famoso mata-leão.
Então, eu sofri uma tentativa de homicídio. E isso ela não fala. Doutora Clarita não fala. Não tem mais o que falar. Eu vou pedir o relatório dela, porque eu vou recorrer até as últimas. Até lá no Conselho Federal. Tá certo? Eu não aceito esse relatório dela. Não aceito. Tá bom? Eu agradeço a todos e desejo uma boa noite para todo mundo. Temos alguma inscrição? Eu só queria consignar a minha suspeição. Suspeição anotada. Conselheiro Naue, tá, gente? Ronaldo. Até por conta das palavras do recorrente, eu quero deixar bem claro que eu estou subscrevendo em toto o voto da nobre relatora e terei o maior prazer em ser litisconsórcio passivo nessa ação que ela foi ameaçada. Tá. Então, doutor Alexander, não tem nenhuma divergência, o voto da conselheira Clarita foi acatado por unanimidade, então foi negado provimento ao recurso. O senhor fica inteiramente à vontade para recorrer até onde o senhor quiser, para entrar na Justiça, para ir ao Conselho Federal, Polícia Federal, são todas providências que qualquer cidadão pode tomar. Nosso Tribunal de Ética é muito cuidadoso, posso garantir isso ao senhor. Transparência impera aqui dentro da nossa casa. Todos os nomes dos conselheiros, diferentemente do que o senhor falou, estão sim lá no nosso site, basta o senhor procurar direito. Então, fique bem. Boa noite. Obrigado. Se o Conselho Pleno tivesse me informado isso, eu tinha acessado a lista dos conselheiros. Tem todas as conversas registradas com o pessoal do Conselho